e muito falante, disse: Chico, eu lhe trago uma consulta de uma amiga minha. Ela está vivendo um problema e gostaria que você lhe dissesse alguma coisa. É possível, Chico? E o velho Chico, com o indicador num dos cantos da boca, falou para o Marcos: qual é o problema, meu filho? E ele começou a contar o drama da jovem amiga dele, que o Chico não conhecia. Era um problema afetivo, um drama amoroso. E na medida em que o Marcos contava, o Chico olhava fixadamente por trás dos óculos grossos. E quando ele acabou de contar, mais ou menos 6, 8 minutos: então, Chico, o que é que você poderia dizer à minha amiga? Chico, velho de guerra, olhou Marcos e disse: pois é, meu filho, primeiro vamos consertar a história. Enquanto ele narrava o que a amiga lhe havia dito, Chico penetrava qual era a realidade do problema, contou para ele a realidade do problema, e naturalmente eu escutei. E a partir disso, então, aconselhou a jovem naquilo que ela deveria fazer. Era uma mediunidade atordoante. A capacidade de Chico penetrar a dor humana e saber do que se tratava para poder medicar devidamente. Mas, numa dessas noites, convidado por ele a um culto com amigos íntimos em sua casa, pensei com meus botões, muito jovem que era então, sobre a honra de ser considerado um dos amigos íntimos de Chico Xavier. Preparei-me, orei e fui. E quando chegamos à rua do Chico, já havia 2 ônibus especiais. Eu falei: vai ter amigo íntimo assim lá longe. Vários automóveis. E quando penetramos a sala onde todos já estavam reunidos, e uma cadeira me esperava junto à mesa, seu Iker Batista me pôs ali sentado, e a reunião teve começo. Depois das leituras habituais de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos, e seu Iker foi pedindo a alguns companheiros e a nós pessoalmente para tecer alguns comentários rápidos em torno dos textos lidos. Chico, num transe, começou a psicografar algumas mensagens dos benfeitores do além. E enquanto ele psicografava mensagens de conforto, de consolo, aquelas pessoas que ali estávamos, cada qual com a sua tormenta, com a sua carência, pude perceber que no vaso transparente com água sobre a mesa, coberto por um pequeno pires, alguma coisa se formava na borda interna do jarro, como se fosse mel de abelha, uma substância de cor âmbar que escorria pelas bordas e ia para o fundo do vasilhame. Terminado aquele momento, na hora de ler as mensagens, Chico pediu ao seu filho da alma, Dr. Eurípides Reis, que procurasse algo para mexer aquela água com aquela camada de substância ao fundo, e a água ficou totalmente leitosa. Era rosa. E Chico nos disse com tranquilidade: nossa Sheila nos trouxe medicamento. E a água ficou totalmente rosada depois de que aquela substância foi misturada. Enquanto conversávamos, Chico nos contava sobre algumas presenças amigas do além, ali entre nós. Alguém bateu nos portões com dificuldade. Doutor Eurípides foi atender. Chico pediu que mandasse entrar. E vimos entrar 4 pessoas.
Um homem carregando nos braços um menino desesperado, que chutava, que grunhia, acompanhado de uma senhora que era a mãe da criança e uma mais idosa que era a avó materna do menino. Alguém ofereceu os lugares, o conjunto de pessoas se assentou e houve um silêncio na sala, entrecortado pela agitação do menino. Pude ver pela primeira vez Chico Xavier num atendimento de emergência a alguém que acabava de chegar. Não fez estardalhaço, não fechou o olho, não abriu o olho, não se arrepiou, como é tão de praxe entre muitos médiuns. Não afirmou que o menino estava acompanhado com 5, nem com 10, nem com 15 obsessores. Fez silêncio, como se estivesse a ler o que se passava, ou a registrar desse mundo além o seio da ocorrência. Ergueu-se Chico, e a sala começou a ser inundada por um aroma de rosas frescas, como se alguém as estivesse macerando naquele momento e derramando sobre nós. Suave, pediu a alguém que fizesse uma pequena prece, e ele estendeu as mãos sobre o conjunto pai e filho, e o menino se foi acalmando, acalmando. Não vimos Chico estrebuchar, respirar ofegante, estalar dedo, chibatear o espaço. Eram as mãos de Jesus nas suas mãos. A criança dormiu, devia ter entre 7 e 8 anos de idade. O menino, o pai acomodou-a sobre os joelhos e as lágrimas caíam abundantes. Chico houvera perguntado, antes do passe, o de que se tratava, e a mãe, emocionada, disse que o menino não dormia há muitos dias. Havia meses que a família vivia em volta daquela tormenta. A criança desejava a todo custo partir para a autodestruição. Os médicos consultados nada puderam fazer até então. Não havia mais o que fazer quando alguém, numa pequena cidade do interior de Goiás, recomendara: procure o Chico. E eles acabavam de chegar, foram da rodoviária diretos para lá. Chico aplicou passe nas 2 senhoras e voltou para sentar-se. Orientou a família para que, na cidadezinha onde viviam, procurasse o centro espírita, porque o menino precisaria continuar a receber fluidoterapia dos passes. Não apavorou a família. Se não der passe, ele morre. Se não for para o centro, ele morre. O equilíbrio de quem sabe consolar sem alarmar. E a família saiu para tomar o último ônibus de regresso à sua cidade no interior goiano. E todos nós emocionados, particularmente eu, muito moço, aprendendo com Chico a lidar com as necessidades da consolação. Disse-nos então o velho médium experiente, que fora doutor Bezerra de Menezes, que estivera ali, socorrendo ao menino e à família. Era um caso de um antigo suicida, e as entidades que o haviam levado ao suicídio em outras vezes intentavam de novo, pelo gênero de débitos por ele contraído no passado reencarnatório. Os pais precisariam do socorro do espiritismo, para que através da fluidoterapia, dos passes, da evangelização do menino, ele pudesse se libertar das garras atormentadoras da obsessão. Mas não disse isso aos pais, deixou que o livre-arbítrio funcionasse, orientou procurar um centro espírita, porque o menino precisaria
E desse modo, aquela reunião foi concluída, e esse notável aprendizado, em 2 momentos, os efeitos físicos da substância que brotaram, derramando-se sobre a água, e os efeitos físicos do momento do passe, quando ficamos impregnados de odor de rosas frescas, e tudo ficou impregnado de rosas, as flores preferidas de Chico, que Sheila, a benfeitora alemã, trouxera para embelezar aquele momento de intercurso entre a terra e o mundo além. A consolação na obra de Chico Xavier é uma pauta permanente.